Olá, meus amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Hoje eu quero agradecer a você porque atingimos aí um número de 101 inscritos. Eu desejo e pretendo alcançar muito mais ainda. Sei que nem todos os inscritos no canal assistem os vídeos, até por conta das visualizações que têm sido baixas. E também tem sido baixa por conta do pessoal que assiste também não dá likes. E aí o YouTube ele rapidinho tira do ar o vídeo. Mas quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Mas, de fato, de coração eu quero agradecer. Eu estava fazendo uma breve leitura a respeito de liberdade e me deparei com algumas coisas da qual nos revela a engrenagem de todo o engano manipulador sobre a sociedade. Eu confesso que eu acho que nem saberei como transmitir isso para vocês. Eu acho que eu nem terei capacidade de transmitir. Porém, uma coisa eu sei, que ele não chama os capacitados, ele capacita aqueles a quem ele chamou. E se eu sou chamado por ele, a maneira pela qual eu me expressarei será a maneira pela qual você entenderá. Porque o que eu vou falar aqui é algo muito, mas muito forte. Mas é muito forte mesmo. E ao ler, eu não consegui me conter. Não consegui me conter. E hoje eu sou feliz, de fato, pelo fato de ele ter me escolhido e me ter dado liberdade assim como ele quer dar a você. Então, eu estava querendo falar a respeito da liberdade, mas acabei achando algo muito mais no profundo. Mas eu vou falar um pouco de ambas, as coisas da qual eu descobri no estudo de hoje. Quero que você preste bastante atenção, não é com o intuito de ofender a você, não é com o intuito de me opor contra ninguém, simplesmente contra o sistema. Porque hoje eu vou mostrar para você a engrenagem, o arsenal, a engrenagem de toda manipulação das massas. O nosso mundo ele está dividido entre 3 poderes. E esses 3 poderes, eu fiz uma anotação aqui. Nosso mundo está dividido em 3 grandes reinos, na verdade. Reinos esse do pai, da mãe e da filha. Eu peço ao Criador que ilumine minha mente para que eu consiga transmitir a você de uma forma clara e objetiva. Sei que serei alvo de muita crítica, até porque o que vou falar aqui vai tirar um pouco da credibilidade da Bíblia. Mas é como eu tenho dito para você, eu não me baseio pela Bíblia, eu uso ela simplesmente para poder trazer o conhecimento a vocês. Eu me baseio simplesmente pelo Salvador e mais ninguém, não é por esse livro, não é por isso. Aí o pessoal fala, mas como é que tu vai saber do Salvador se tu não tiver a Bíblia? É só ver a melhor pessoa que andou sobre a face dessa terra e tentar seguir o seu estilo de vida. Então eu não sou salvo porque eu leio a Bíblia. Eu não sou salvo porque eu tenho uma Bíblia e porque a leio. Eu sou salvo unicamente e exclusivamente pelo sacrifício que ele verteu, pelo seu sacrifício, do seu sangue vertido no madeiro do Calvário.
Mas como eu havia dito para vocês, eu estava estudando a respeito da liberdade da qual o Salvador propôs para mim e para você. Eu fiz uma anotação aqui. Um Estado totalitário, não há necessidade de se importar, não há necessidade do governo se importar com o que as pessoas pensam, uma vez que o governo pode controlar através da força do cacetete. Um Estado totalitário não traz preocupação para o governo com relação ao que as pessoas pensam, porque o governo pode muito bem controlá-las por força, por violência, controlar na pancada. Porém, num Estado democrático, já é algo diferente, já não pode exercer força contra o povo, porque esse povo precisa pensar que eles são livres. Esse povo precisa pensar como são livres. O que era um Estado totalitário? O Egito, quando o povo de Israel se encontrava no Egito, que não importava o que eles pensavam, o Egito os regia com força, no açoite. E num Estado democrático, que é o Estado republicano, em que as pessoas precisam pensar que são livres, e elas estão livres de fato da manipulação desses homens que querem ter a primazia de todas as coisas para ele, eu acho que você pensa ser uma pessoa livre. Porém, eu digo para você, você não é uma pessoa livre. Eu sei que não sou uma pessoa livre. Eu tenho liberdade de expressão, ok? Eu tenho liberdade para ir e vir, ok? Mas eu não tenho a liberdade que eu penso ter. A liberdade que eu tenho é uma liberdade limitada, dentro de uma caixa, dentro de um padrão que eles estabeleceram para mim e para você. Você não pode sair de um país para o outro se você não tiver um passaporte. Logo aí você vê que você não tem liberdade como eu não tenho liberdade. Então, num país democrático, num Estado democrático, eles exercem o seu poder de uma forma muito diferente, que não é por força, mas é por manipulação. São estratégias de manipulação. A estratégia que eles utilizam são técnicas de manipulação. E um dos homens que é considerado o pai da filosofia analista, uma das figuras mais importantes da filosofia analista, se chama-se Noam Chomsky. Eu acho que eu anotei aqui, peraí, só um instantinho. Ah, tá, anotei aqui sim. Noam Chomsky. Noam Chomsky. Provavelmente deve ser um alemão, né? No muito ali um russo. Tá muito perto disso. O Chomsky aqui, né? Pode ser, é de origem europeia. Ele que é uma das figuras mais importantes, considerado um dos pais da filosofia analítica, ele diz assim: qual é a primeira influência que o governo exerce sobre as pessoas que vivem num Estado democrático? A distração. A distração, para que essas pessoas estejam sempre ocupadas com coisas da qual não tem menor importância, enquanto eles agem e colocam seus planos em prática. E aí eles nos ocupam com novela, seriados, filme, jogos e muitas outras coisas. E aí a educação que ele nos dá é uma educação muito superficial daquilo que de fato tem importância. Então,
num Estado democrático, fica muito mais difícil para mim e você entendermos que nós estamos debaixo de um jugo escravizatório. E aí, quando eles querem, por exemplo, a primeira das relatadas aqui é a distração, que eu fiz uma anotação aqui dela, né? Distração consiste em desviar o público dos problemas importantes e das mudanças políticas e econômicas diante a técnica do dilúvio ou inundação de distrações, informações insignificantes. Através da passagem do dilúvio, eles tiraram proveito para estabelecer técnicas de manipulação em massa. E aí, o segundo ponto é criar problema, depois oferecer soluções. Por exemplo, a Dilma, há um tempo atrás, foi impeachmentada. Eles vieram colocando aquilo que eles viram de errado no governo da Dilma e expuseram ao povo. Só que eles queriam tirar a Dilma. Muitas pessoas estavam satisfeitas com o governo da Dilma. Porém, eles pegaram isso e lançou na mídia, para que todos vissem e viessem a querer aquilo que eles queriam colocar em prática, o impeachment dela. Ou seja, eles pegaram a mídia para influenciar as massas, para que o seu propósito fosse levado adiante. Porque se eles tiram de fato ela de lá, que eles têm todo o poder para isso, pareceria um golpe. Mas agora não é um golpe, porque o povo pediu, e aí o povo é enganado quando eles ouvem aquele ditado: a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é a voz do Criador. A voz do povo pode ser a voz de Zeus, de Deus, Zeus, e Aldabaote, mas não a voz de Yahweh. Porque toda vez que Yahweh abriu a boca de seu filho e falou por meio dela, o povo se opôs. O povo se rebelou contra a vontade do Criador. O povo nunca, jamais falou a mesma palavra, a mesma voz do Criador. O povo vai contra. O povo não quer correção. E o que o Criador fala para mim e para você é correção. Então, o povo se ilude quando eles ouvem dizer que a voz deles é a voz de Deus. Que pena. E o terceiro, a terceira característica, a terceira técnica da qual eles utilizam para fazer com que os seus propósitos sejam levados adiante, é no contra-gota. O governo tem uma meta para estabelecer determinada lei, determinado propósito disso. Eles mexeram agora na aposentadoria. Eles mexeram na aposentadoria agora, só que eles não podem mexer assim, instantaneamente. Não, eles têm que criar o caos para depois fazer com que as pessoas vejam que do jeito que está não dá. Mas o governo oferece uma solução, e a solução não é para o seu bem nem para o meu, mas é para unicamente o bem do governo. E aí você vê que a proposta que ele nos oferece como solução para o problema, aparentemente nos aliviará, nos trará o retorno do qual nós esperávamos. A reforma previdenciária, né, que eles mexeram. E aí como eles fazem? Eles vêm aqui, no contra-gota. No contra-gota. E aí coisas que, por exemplo, a premissa do salário mínimo na Constituição brasileira diz que o salário ele tem que prover alimentação, quer dizer, sustento, saúde, educação e lazer, pelo menos esses 4.
sustento, alimentação, saúde, educação e lazer. Quem ganha um salário mínimo consegue usufruir disso? Muito mal consegue se alimentar. E se essa pessoa paga aluguel, aí fica muito difícil. Mas nós vamos ver aqui a engrenagem de tudo isso. Então, a quarta estratégia que eles utilizam é deixa eu ver se eu anotei aqui. Do veredito. Não anotei não, mas é a do veredito. É que é necessário um sacrifício para que as coisas aconteçam depois. Então o governo vem com essas propostas de que precisa sacrificar agora para que depois as coisas se estabilizem. Só que você não vai sentir isso porque é contra-gota. Mas lá na frente você vai ver o mal que você fez. Porque quando eles começaram com essas campanhas nos anos 80, de lá para cá as coisas foram piorando. O salário mínimo foi cada vez mais se degradando cada vez mais. Essa do conta-gota é gradação, é gradual. Eles vão de grão em grão, a galinha enche o papo. E de grão em grão os intentos e os propósitos deles vão sendo colocados em prática, sem que as pessoas percebam. Então hoje o salário mínimo já não dá mais para prover nem o sustento, nem moradia. É verdade, o salário mínimo tinha que prover moradia, sustento, educação, saúde e lazer. Hoje não dá mais. E antigamente dava, só que isso ele veio sendo tirado no contra-gota. Cada ano que passa tira um pouquinho. Cada ano que passa, cada década que passa, você vê que algo aconteceu. E só acontece de contra o povo. Então, essa do veredito, que é necessário fazer um esforço agora para que lá na frente, porque você não vai sentir o esforço que você está fazendo agora. Só que você só vai perceber isso lá na frente. Só que quando essa frente chegar, você vai ver que não deu em nada, vai continuar na mesma. Esse é o propósito do governo que utiliza a estratégia de entendimento para manipular as massas. Então, não se é mais como na época do Egito, como na época dos escravos, mas eles utilizam de outros meios. E são 10, vocês podem procurar depois na internet, no Google, o livro de Noam Chomsky, um dos filósofos mais ilustres da filosofia analítica. Então vocês podem procurar no Google, que vocês vão ver alguma coisa a respeito. Ou até mesmo no YouTube deve ter. Isso aqui foi um PDFzinho que eu baixei, só que não abriu todo. Então eu só copiei até onde abriu. Mas tudo bem. Então, e quais são as outras maneiras pelas quais eles manipulam as massas? A religião. Você acha que as instituições filantrópicas, religiosas, não pagam imposto? São isentas de impostos por quê? Porque elas estão a serviço do governo para manter as pessoas alienadas com algo que elas pensam ser verdade. Mas isso não é verdade. Elas estão vivendo um engano que parece ser verdade, do qual eu também vivi achando ser verdade. Mas nós vamos olhar alguma coisa aqui a respeito. Eu pulei logo para a religião, mas são 10. Ou seja, tudo quanto eu e você aprendemos dentro de uma cartilha. Está vendo isso aqui? É um livro de estudo bíblico, de uma denominação religiosa, que eles estudaram, montaram, e todo aquele que se basear por isso aqui vai estar de acordo e dentro do propósito daqueles que
elaborar essa cartilha. Vai pensar igual exatamente como eles querem. Vai pensar exatamente como eles querem. Eu exerci essa função aqui de professor da escola sabatina. Porém, eu nunca segui isso aqui. Mesmo que eu estivesse lendo, eu sempre mudava o contexto por conta da minha visão. E aqui é uma cartilha que quem lê isso aqui vai pensar de acordo com aquele que escreveu isso aqui. Vai pensar de acordo. Isso aqui é da minha esposa, que ainda não se libertou desse mal. É da minha esposa que ainda não se libertou desse engano. Porém, o meu desejo é de vê-la o mais rápido possível livre das algemas de Satanás. Então, agora voltando aqui para fechar, a religião, ela é uma das ferramentas mais importantes, é um dos instrumentos mais importantes para Satanás, porque através dela ele manipula a maioria das massas, a maioria da massa humana. Porque em todo canto que você for, a religião ela se estabeleceu. Em todo canto que você for, a religião está estabelecida. Mas, finalizando aqui, vamos para o que é mais importante. Eu não sei se eu vou conseguir comunicar a vocês o que de fato eu entendi. Porém, eu espero que a minha visão seja suficiente para a sua compreensão. Para que vocês possam, mesmo que me criticando, quiserem, comentem. Eu gosto de comentário. O que eu vou levantar aqui revela a engrenagem de toda a manipulação que existe na superfície da Terra plana. Vou pegar isso aqui para fazer o apoio aqui. Moisés, marido, Israel, judaísmo. Aqui, mulher, Azazel, Israel, Ismael, protestantes. Desse lado, filho, Azazel, catolicismo. Filha, Ismael, protestante, Elias. Aqui catolicismo, Enoque. Moisés aqui judaísmo. Aí aqui meia. A estrela de Deus Refã. Qual o nome do inimigo do Criador? Eu queria que isso ficasse assim. Qual o nome do inimigo do Criador? Deixa eu chegar as Bíblias para lá um pouco. Qual o nome do inimigo do Criador? Diabo? Satanás? Não, né? Isso é apenas título que foi dado. Qual o nome do inimigo criador? Israel. Qual o nome do inimigo do Criador? Israel. Pirei de vez agora, não é verdade? Você deve estar pensando isso, que eu pirei de vez. Se o Criador, o Iarro, o verdadeiro Criador de todas as coisas, o único digno de ser adorado por mim e por você, ele constituiu o seu monte, Sião,
E aí ele escolheu um lugar para nele habitar o seu nome. E esse lugar que ele havia escolhido para lhe fazer habitar o seu nome, diz as escrituras que é Jerusalém, né? Mas na verdade, no hebraico, seria Yahushalai, o Yahushalaim. Yahushalai. Porque o nome dele está incutido no nome da cidade. Ok? E o seu filho, lá em João 5,43, ele diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me receberam. Porém, outro virá em seu nome, e vocês o receberão. Ali ele veio com o mesmo nome do Pai, Yahu, acrescentado de Shua, que quer dizer Yahu salva, ou então salvação de Yahu. Porém, o nome da cidade do nosso Criador é Yahushalai. Só que quem é o inimigo do Criador? O diabo, Satanás, isso na verdade é só um título. O inimigo do Criador, na verdade, é Israel. Pirei de vez, né? Abre a sua Bíblia. Isaías 10, capítulo 10, versículo 22. Você vai se deparar com a seguinte mensagem: ainda que os teus filhos sejam numerosos como a areia do mar, Israel, ainda que os teus filhos sejam numerosos como a areia do mar. Vamos abrir, porque eu não quero virar sozinho. Isaías 10, 42. Isso aqui é uma coisa que tem que ser observada e tem que ter atenção de fato voltada para isso. Puxar mais para perto aqui para ver se melhora o áudio, né? Diz assim, Isaías 10, 22. Profecia contra a Síria. É a epígrafe do texto aqui. Vou pegar logo o 22, tá, pessoal? Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Então, ainda que o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, só os remanescentes serão salvos. Abre em Romanos 9, 27. É a mesma passagem, porque é a passagem da qual Paulo fala a respeito de Isaías. Paulo está pegando o exemplo que Isaías havia dado para aquele povo. Romanos 9, 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ainda que o diabo tenha alastrado seus filhos entre o povo escolhido pelo Criador, somente os remanescentes se salvarão. Somente os remanescentes se salvarão. Então, Moisés, a mulher representando o catolicismo e a filha que representa o protestantismo.
Então, o Criador, ele está falando ali para Israel: ainda que o teu povo se alastre sobre a face da terra como a areia do mar, só os remanescentes serão salvos. Os remanescentes de quem? Do Criador, não de Ismael, não de Israel. E aí, o Moisés foi escolhido pelo nosso Criador para conduzir o povo, tirar o povo do Egito. Só que durante essa peregrinação de Êxodo por 40 anos, o povo estava cometendo muitas atrocidades, erguendo bezerros para serem adorados, tendo relação com animais, tendo relação pedófilas entre crianças e adultos, fazendo abominações aos olhos do Criador. E o Criador entrega ali 10 leis a Moisés. Por que ele fez isso? Por que o Criador fez isso? Porque o povo estava transgredindo todos os princípios. O povo estava transgredindo todos os princípios. Então ele deu a Moisés os 10 mandamentos. Mas por que ele deu esses 10 mandamentos a Moisés? Moisés, ele foi muito usado por Terrom. Moisés foi muito usado por Terrom, que você conhece como Satanás, diabo. E por que o Criador dá os 10 mandamentos a Moisés? Porque ele queria mostrar para mim e para você que Moisés, por influência de Satanás, adulteraria, colocaria outros mandamentos em prática. Porque Moisés acrescentaria, não por causa dele em si, mas por conta daquele que o influenciava. Por conta daquele que o influenciava. E aí quando ele dá os 10 mandamentos a Moisés, daqui a pouco Moisés senta lá na sua cadeirinha e 613 preceitos do qual ninguém jamais era capaz de cumprir. Tanto os positivos quanto os negativos. Era impossível a qualquer um cumprir. E nesses preceitos se dizia também que todo aquele que se intitulasse filho do Criador, do Altíssimo, deveria morrer. Por isso, quando Yahushua vem, ele foi levado à morte, e morte de sacrificial no madeiro. Por conta da lei de Moisés, que exercia grande influência na cabeça de todos aqueles que viviam na prática do judaísmo. E uma religião que já era dominante, sobre as massas, era o judaísmo. E o Salvador veio exatamente para livrar o povo dessa opressão do judaísmo sobre elas. Por isso lá em Mateus 23 ele diz assim, que os escribas e os sacerdotes se assentaram na cadeira de Moisés para fazer a mesma coisa. Moisés fez alguma coisa boa? Aqui ele mostra que não. Mas não foi Moisés em si, mas foi aquele que o influenciara. Moisés foi muito instrumento de Terrom. E aí o judaísmo, quem matou o nosso Salvador? O judaísmo. E aí Israel, que é o inimigo do Criador, por ser um espírito, ele não podia influenciar ninguém, ele precisava de um corpo. E ele escolheu o corpo de Moisés. Por isso nós vemos ali em Deuteronômio que quando Moisés morre há uma briga, uma disputa pelo corpo. Porque o inimigo se achava no direito de continuar usando o corpo de Moisés.
Porém, Yahushua disse: o Senhor te repreenda. Ele achava que ele ainda tinha direito sobre o corpo de Moisés. Então, se nós olharmos, Moisés estabeleceu os 613 preceitos, que se encontra aqui nessa Bíblia israelita. Aqui são os negativos. Aqui. Ainda são os negativos. Aqui já são os positivos. São 365 negativos e 248 preceitos positivos das leis de Moisés. O Criador entregou as 10 leis, os mandamentos a Moisés, porque sabia que ele ia alterar, para mostrar para mim e para você, que ele cuidaria de mudar os tempos e as leis. O inimigo que atuava através de Moisés alterou. E quando o Salvador chega se dizendo ser o Filho do Criador, ele já estava sentenciado à morte, porque na lei dizia que todo aquele que se intitulasse Filho do Altíssimo deveria morrer. A única sentença para aquela pessoa era morte. A única solução para ela era a morte. Não havia perdão na lei de Moisés. Mas então, voltando aqui para aquela folha, quem é a mulher? Lá em Apocalipse nos diz quem é a mulher. Meretriz, a grande Babilônia. Vamos ver. Vamos ver Apocalipse 17 ou 18. Que fala, caiu, né? Deixa eu ver. Anúncio da queda da Babilônia. É o 17, né? Que deve ser. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Águas aqui representadas por povos. Aí disse: transportou-me o anjo em espírito e observei uma mulher montada numa besta escarlata. Beleza? Não. Achava-se a mulher vestida de púrpura. Tá, aqui achei. O 5. Na sua fronte achava-se inscrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, das abominações da terra. Ou seja, essa mulher aqui, representada pelo catolicismo. Porque o que aconteceu? Os judeus, eles queriam matar o Salvador. E eles não podiam exercer mais, não sei porquê. Eles levavam, porque a religião, ela sempre controlou. A religião, ela controla, o Salvador liberta. Lembra aquela mulher que foi apanhada em adultério e levada até a presença dele para ele ser experimentado? Que ele continua escrevendo: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Ele não a condenou e ele a pôs em liberdade, e não exerceu controle algum sobre ela, só disse para que ela fosse e não pecasse mais, e acabou. Se você é um religioso e nasceu lá, provavelmente você sabe o que eu vou dizer aqui. Eu não sou nascido lá, mas eu ouvi e participei de alguns eventos do qual as crianças no berçário e ali na salinha das crianças, desde pequeno aprende. Cuidado, mãozinha, com que pega. Cuidado, mãozinha, com que pega. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, com que pega. Aí vai. Cuidado, pezinho, por onde anda. Cuidado, pezinho, por onde anda. O Salvador do céu está olhando pra você. E assim sucessivamente. Aí daqui a pouco, cuidado, olho com que vê.
Aí olho, boca, nariz, ouvido, cuidado, olho, boca com que vê. Cuidado, olho e boca, cuidado, olho e boca. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho e boca com que vê. Ou seja, desde pequenas pessoas aprendem já por medo que existe alguém disposto a condená-la. Então a pessoa já nasce com medo, já cresce ali com medo de ser sentenciado ao inferno que eles inventaram. Porque o inferno, de fato, ele existe. Porém, ele não é um lugar, mas ele é um ser que deseja devorar você e a mim. É um ser insaciável. Então, se você nasceu no meio, você sabe muito bem disso e conhece essa musiquinha. Então, cuidado com o que você faz, porque existe alguém no céu olhando para suas atitudes e disposto a te sentenciar a uma morte eterna. Porque a religião, ela tem esse intuito de manipular, de controlar. Porém, o Salvador, foi apanhado de adultério, cadê teus acusadores? Não, ninguém. Ninguém sobrou? Não, ninguém. Então vai e não peques mais, e acabou, seja livre. Ele não impôs nenhuma condição de terror para ela não deixar de fazer o que ela havia feito. Ele só disse, vai e não peques mais. E aquele outro do paralítico que foi descido no leito pelo telhado, ele diz, olha, depois ele encontra com ele mais tarde e diz, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque ele sabe muito bem o que ele havia feito. E se ele continuasse naquela prática, ele talvez viesse a morrer. Mas ele não impôs nenhuma condição de medo para aquela pessoa. Então, a mãe, a meretriz, a católica, ela tem a sua origem romana. Os judeus, eles não quiseram matar o Salvador porque eles disseram que eles não tinham autoridade para matar. Porém, eles já tinham matado muita gente. Só que eles não queriam matar o Salvador. Mas aí, tudo bem. E aí, eles mataram muita gente, mas na hora do Salvador eles não mataram. Então, eles se associaram ao poder romano, político. Eles eram o poder religioso. E aí, em troca disso, eles dariam o seu conhecimento para os romanos, para que os romanos fizessem a sua vontade, que era de matar o Salvador. Porque se eles matassem o Salvador, o povo se levantaria contra eles. Num vídeo anterior a esse, alguns vídeos anteriores, eu falei assim que todo reino dividido não subsistirá. Porque o Salvador, naquela passagem ali, ele mostra para eles que até os demônios estão unidos no seu propósito. Porém, eles estavam desunidos porque ali havia 3 divisões. E quais são essas divisões? O judaísmo, não lembro agora, era o judaísmo, os saduceus, os fariseus, os saduceus e os essênios. Eles estavam divididos, eles não conseguiam se unir e colocarem os seus propósitos em prática junto, porém eles estavam divididos. E o Salvador mostrou que até os demônios estão unidos para ver o seu propósito realizado. Então, tudo bem. Voltando, a mulher se une ao judaísmo, representada aqui pelo Moisés, casa-se com ele e mata o Salvador. Só que essa mulher gerou um filho. Entre eles dois nasceu um filho. Dessa união de judaísmo e catolicismo nasce um filho. Quem é que nasce? Lembra lá da história de Abraão, Agar, Sara? Abraão deita-se com Agar, nasce Ismael. Ismael, irmão de Israel. Ok? Só que Israel é o inimigo do Criador. Israel é o inimigo do Criador e Ismael é irmão dele.
São espíritos malignos que, na verdade, as escrituras estão todas distorcidas. Por mais que eles digam ser verdade, é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Ismael, Israel são espíritos malignos, porque o Criador, ele estabeleceu uma cidade ali, ele pôs o seu nome, Yerushalayim. E aí você vê que os Estados Unidos, no ano de 1948, estabelece ali o país, o Estado de Israel. Porque o inimigo do nosso Criador também quer uma cidade com o nome dele. O inimigo do meu e do seu Criador quer uma cidade também com o nome dele. E aqueles que se acham ser judeu e não são, antes são sinagogas de Satanás. Apocalipse 3, versículo 9. E eles pensam que são servos do Altíssimo. Na verdade, são filhos de Satanás, como disse Yahushua. Não estou generalizando. Não estou dizendo que aquele povo lá é tudo perdido. Não. Mas o inimigo também quer uma cidade com o qual o nome dele seja adorado. Israel. Israel. Quando você fala Israel, você está falando inimigo. O nome do inimigo do meu e do seu Criador. E quantos anos eu e você vivemos falando isso? E até quando vamos repetir? Entre o judaísmo e o catolicismo nasceu o protestantismo, representado por Ismael. Aqui, ó. Filha. Ismael. Protestantismo. Protestante. Elias. Quer ver uma coisa? Israel, ele precisava de um corpo. Então ele fez uso do corpo de Moisés. Azazel também precisava de um corpo. Ele fez uso do corpo do catolicismo. E a filha, por sua vez, aqui representada por Ismael, ela fez uso de um corpo. E qual é esse corpo? O protestantismo. Todo o protestantismo. Então, como nós vimos que lá em Romanos 9, 27, ainda que os filhos de Israel, não é filhos do Altíssimo não, é os filhos de Israel. Aqui ele está falando explicitamente. E aí, você vê que Moisés, ainda que tendo morrido, ele ascendeu ao céu. Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Enoque foi tomado pelo Criador porque ele andava com o Criador. A Igreja Católica, Azazel, ela toma o corpo de Enoque. Ismael faz uso do corpo de Elias. E Israel faz uso do corpo de Moisés. Moisés é o marido, Azazel é a mulher e Ismael é a filha. Então, o que acontece? O que há de peculiar entre esses três? Todos eles subiram aos céus. Moisés, por exemplo, a Igreja Adventista diz que Moisés não morreu. Quer dizer, não chegou a ver a putrefação do seu corpo, a corrupção do corpo. Porém, a Bíblia mesmo diz que ele morreu. Ok? Tudo bem. Não é uma questão disso aqui agora. Enoque foi transladado pelo Criador porque andava na presença do Criador. Elias foi tomado por uma carruagem de fogo e levado ao céu. Isso é peculiar entre eles. Porém, lá em João, abre aí, João 3,13. Abre aí. Pode abrir.
para que você não ache que eu sou louco sozinho. Ai, ai, papai, papai. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Que negócio é esse de que Moisés, Enoque e Elias foi ao céu? Na verdade, eles são espíritos malignos se passando. E aí você vê aqui as escrituras estão todas mexidas. Aqui tem palavra do Criador? Tem. Mas muito pouco. Muito pouco. E a palavra do Criador aqui dentro é para revelar a engrenagem de todo engano. Então, qual é a engrenagem do engano? Esses três poderes aqui, esses três reinos aqui atuam. O judaísmo é o reino de Moisés, que opera em grande parte ainda. O catolicismo e a filha, o protestantismo. Ou seja, através desses três reinos, eles conseguem ter o domínio de toda a massa, fazendo com que toda a massa se perca da presença do Criador, nem faça ideia de quem é de fato o Criador. Por isso, no vídeo anterior a esse, eu disse que se o diabo é o pai da mentira, quem garante para você e para mim que tudo isso aqui não faz você e eu adorar ele no lugar do Criador verdadeiro? Ele é o pai da mentira. E Yahushua, quando ele vem aqui, ele conversa ali com aqueles... lá em Mateus 23, eles se assentaram na cadeira de Moisés e fizeram a mesma coisa que Moisés, acrescentando, colocando, cargo nos ombros. Vem cá, você, próximo. Bota aí 50 quilos. Mais 30. Mais 20. 50 de cada lado e vai. E assim sucessivamente, acrescentando, colocando cargos pesados sobre os ombros das pessoas. Por isso Yahushua disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descansos para vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ou porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Não lembro, é 28, 11, não lembro. É alguma coisa do tipo, eu acho que é 11, 28. Então, se nós olharmos aqui, quem subiu ao céu? Enoque? Elias? Moisés? Não, eles eram espíritos. E as pessoas acreditam assim piamente no que diz as escrituras, sem nem mesmo ter uma correlação entre as coisas, sem fazer ligação de texto, porque as escrituras, elas, para serem sagradas do Criador, elas não podem se contradizer. Se o Criador, o Salvador, que é o Filho daquele que habita lá no céu, desceu, e eles mesmos dizem que ele é o próprio Deus, tá? E os protestantes dizem que o Jesus a quem eles servem é o próprio Deus que se encarnou. Então agora esse Deus não sabe o que está dizendo, porque ninguém subiu ao céu senão o que de lá desceu. Que negócio é esse de que Moisés subiu ao céu, de que Elias subiu ao céu, de que Enoque subiu ao céu, senão então o Criador enviou um Salvador? Alguém tem que estar mentindo. Ou essa escritura aqui atrás que fala a respeito de Enoque, Elias e Moisés é a verdade, ou o Salvador aqui ele está mentindo. Ou o Salvador aqui mente, ou está errado aqui. Se aqui tiver certo, o Salvador mente. Se o Salvador tiver certo, isso aqui é mentira. Então, o que eu tenho que fazer nos dias de hoje? Olhar para a Bíblia? Eu acho meio difícil, porque cada vez que eu olho, eu acho uma coisa diferente. Então, o que acontece aqui? João 8, 32 e 33.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí responder aqueles que se assentam na cadeira de Moisés: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Yahushua: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que eu vi junto ao Pai. Uau! Uau! Eu falo das coisas que vi junto ao Pai, não as coisas que vocês têm escrito. Eles tinham escrituras dadas por Moisés. Ok? Só que Moisés foi influenciado por Lúcifer, né? Israel. Lúcifer, na verdade, ele era Samael. O diabo, que é um título, foi dado para esconder o nome do inimigo número 1 do Criador. Israel, Terron. Israel, Terron. Moisés viu o Terron face a face. Abraão viu o Terron face a face. É porque o livro apócrifo ali está longe. Tanto é que o Criador, quando aparece para Moisés, ele fala assim: quem és tu? Ele nem diz o nome: eu sou o que sou. E acabou. Porém, Israel, essa nação que foi constituída há 73 anos atrás, ou 73 anos, se eu não me engano, ou vai fazer 73, no ano de 1848, esse Estado de Israel, que foi constituído nação em 1948, mesmo assim, contra a vontade de muitas outras nações, porém, tinha que se cumprir, as escrituras têm que se cumprir. Então, quem matou o Salvador? E qual o reino que tem operado nos dias de hoje, manipulando? O marido, a mãe e a filha. O marido é o judaísmo, a mãe é o catolicismo e a filha é o protestantismo, que tem trabalhado em massa na mente das pessoas, tem trabalhado na massa humana. Se você acha que não faz sentido o que eu tenho dito, olha, veja se eles levam vocês até o Criador. Pega alguma coisa da qual você acha ser verdade aqui desse canal ou de outro canal que você assiste e expõe para ver o que eles vão dizer. Eles, quando eu saí, fui chamado de dissidente, narcisista e outras coisas mais, filho do diabo e muitas outras coisas, demonstrando assim para mim o pleno amor que eles têm por mim, quer dizer, a plena consideração, né, que eles tinham por mim, mas tudo bem, não me importo não, porque uma coisa eu aprendi com Charles Spurgeon num dos livros dele que li, se eu não me engano foi Seara em Fogo, que diz assim: não fique chateado quando disserem mal a respeito de você. Saiba que você é pior do que aquilo que eles pensam a seu respeito. E aí, quando eu olho para as escrituras, palavras do Salvador, que ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes e perseguirdes, dizendo todo mal contra vós, por causa do meu nome ou por causa da justiça que vocês praticam.
nós seremos bem-aventurados quando eles se levantarem sem motivo contra nós. Então, assim, não importa a maneira que queiram me ver e me chamar. Não me importa, não vai fazer diferença. Mas o Criador, ele aqui, olhando mais aqui para frente, ele diz assim, só para a gente finalizar, o 43. Porque aqui eles estão dizendo que eles eram filhos de Arro. Entrou uma coisa aqui, ó. Vou ter que tirar. Acabou que apareceu um pouco aí, vai sair um pouco aí, mas não dá pra cancelar o vídeo não, já tá com 1 hora de vídeo. Então, eles estavam dizendo que eles eram filhos do Criador. E aí o Messias diz assim, se vós fosse filho dele, vocês me amariam, porque eu vim dele. Eu não vim, estou pois, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreende a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir minha palavra. Vós sois do diabo, e que é o vosso pai, vírgula. Vós sois do diabo, vírgula, que é o vosso pai, vírgula, e quereis satisfazer-lhe os desejos, vírgula. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, vírgula. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se ele é mentiroso e pai da mentira, e desde o princípio ele tem exercido essa função, será que todos os erros que eu encontrei aqui, que mostrei a vocês, não quer dizer que ele interferiu nas escrituras? Não mostra para mim e para você que ele botou a sua patinha aqui? E ainda você crê que isso aqui é um livro sagrado? Me desculpe a expressão. Não seja idiota. Não seja idiota. Seja coerente. Seja prudente como os filhos dele, porém simples como a pomba. Então, o judaísmo é o marido, o catolicismo é a mulher, e o protestantismo é a filha. E esses reinos têm operado a engrenagem que Satanás se utiliza para manipular a massa. A política é um outro lado. A política é um outro lado, mas também pertence a ele. E tudo quanto eu e você aprendemos, desde pequenininho, só aprendemos aquilo que nos foi dado conhecer dentro de um limite. Fomos limitados, não podemos ir além. E o Salvador, ele tirou Nicodemos dessa inconformidade, desses limites, porque era necessário Nicodemos nascer de novo. E ele só nasceria de novo se ele saísse do meio do qual ele estava envolvido, porque agora ele aprenderia coisas novas e ilimitadas. O Criador, ele chamou a mim e a você, e mesmo que você não tenha e não se acha capaz, saiba que ele não chama os capacitados. Se fosse assim, ele chamaria os da época. Porém, ele chamou os incultos, iletrados, e os capacitou. E eu me sinto feliz de ter sido capacitado por ele para estar à frente de um canal, trazendo para você as verdades. Então saiba que esses 3 demônios têm domínio sobre as massas por meio da religião. E se você ainda não crê, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu tenho que continuar fazendo é anunciar as palavras, a verdade. Para que você possa, por meio de alguma palavra, ainda que seja uma só palavra, ter a compreensão, e essa compreensão trazer luz ao seu coração. E eu quero e desejo vê-lo em liberdade, servindo e louvando e engrandecendo o Criador dos céus e da terra, para que ele possa ser louvado entre nós,
Então, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Espero que você tenha as palavras do teu Salvador como verdade, e essa palavra como mentira. Tem verdade aqui, sim, mas é muito pouco. Então, se você olhar para isso aqui como um livro do qual vai te conduzir à salvação, não, você precisa dela somente para pesquisar. Use ela como um livro de pesquisa, até porque isso aqui não é um livro religioso, espiritualista, que vai espiritualizar você. Na verdade, a leitura que faço aqui não me modifica, mas quem me modifica é aquele que habita em mim. A mudança vem de dentro, não vem de fora. A mudança acontece de dentro, quando você tem ele dentro. Então, é possível vencer as tentações, é possível vencer o mundo, é possível vencer as fraquezas em que nós caímos. Então, entregue a sua vida, a sua mente, o seu coração. E saiba que é maior aquele que habita em você do que o que habita na religião do mundo. Então, meus amados, deixo a vocês essa mensagem de reflexão. Pense direitinho. Analise e me ajude a alcançar o maior número de pessoas. Convide pessoas para se inscrever no canal. Às vezes eu olho assim e dá até vontade de parar, mas eu não posso parar por causa de multidões. Eu tenho que continuar falando as verdades, porque ainda que uma pessoa somente se liberte desse engano, eu já serei o homem mais feliz. E gostaria que você comentasse. Vou deixar o meu WhatsApp para você entrar em contato mais uma vez. 21 999 23 75 12. 21 999 23 75 12. Entre em contato, mande mensagem, comente e convide outras pessoas a assistir o vídeo e faça com que elas também se tornem inscritas no canal. Deixo a paz de Yahushua e um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal.